O KPG, que também pode ser conhecido como KT, foi o nome atribuído a um dos maiores eventos de extinção em massa que já ocorreu no planeta Terra, há 66 milhões de anos atrás. Este evento marcou a fronteira entre o fim da Era Mesozoica e o início da Era Cenozoica, respectivamente entre os períodos Cretáceo e Paleógeno, um dos períodos pertencente ao espaço de tempo conhecido como Terciário. Este acontecimento provocou tal impacto que inúmeras alterações climáticas do planeta foram registadas. Durante o período Cretáceo, o clima da Terra era quente e úmido, com níveis do mar elevados e uma fauna e flora abundante. O planeta era a casa de vastas espécies de dinossauros e vegetação florida, que se tornou dominante neste período. A extinção KPG ficou conhecida pela extinção dos dinossauros, uma vez que é responsável pela eliminação de várias linhagens de animais que caracterizaram a Era Mesozoica, nomeadamente quase todos os dinossauros e alguns invertebrados marinhos. Levou à dizimação de aproximadamente 75% das espécies. Isto inclui os grupos de dinossauros mais conhecidos, os saurópodes, terópodes e ornitisquios. A Era Mesozoica foi identificada como a era onde estes seres evoluíram e se diversificaram, tornando-se os principais animais terrestres dominantes. Contudo, devido a este evento, as únicas linhagens de arcossauros conhecidas, que correspondem ao grupo de répteis que contém os dinossauros, aves e crocodilos, são as linhagens que evoluíram para as aves e crocodilos que conhecemos atualmente. Da flora e fauna marítima, apenas 13% dos géneros cocolitóferos e foraminíferos planctónicos sobreviveram. De entre os moluscos, os amonoides e belemnoides tornaram-se extintos. Bivalves rodistas também desapareceram por completo. Com o extermínio quase total dos dinossauros, o KPG tornou-se um ponto de viragem que abriu caminho para a evolução de pequenos mamíferos e outros animais que gradualmente se tornaram os animais terrestres dominantes do início do Cenozoico. Neste incluem-se os primeiros primatas, cavalos e baleias. Crê-se que a sua sobrevivência é explicada pelo facto de estes mamíferos, na altura, serem animais pequenos, noturnos e insectívoros, capazes de se adaptarem a diferentes ambientes e alterações climatéricas, pela sua capacidade de regulação da temperatura corporal. Esta extinção tornou-se numa das maiores dizimações em massa de que já houve registro. É o evento mais recente das extinções pertencentes aos Big Five, de Raup e Sepkoski, dois paleontólogos americanos que contribuíram significativamente para o estudo das extinções em massa e o seu impacto na evolução da vida no planeta Terra. Mas por que razão é que ocorreu esta extinção em massa? Quais foram as causas que deram lugar a um dos maiores cenários catastróficos dos últimos tempos? Muitas teorias foram desenvolvidas e discutidas. Entre elas, foram propostas teorias como a teoria da doença, que sugeria que esta extinção tinha ocorrido devido a uma nova doença altamente infecciosa que se espalhou entre a população e levou ao extermínio de um vasto número de espécies. Outras, como a teoria da alteração climática, que sugere que uma rápida e dramática alteração no clima do planeta levou à falta de adaptação por parte das diferentes espécies, o que provocou a sua extinção. E a teoria da chuva ácida, que propõe que o extermínio das espécies tenha ocorrido devido à precipitação de chuvas ácidas causadas pela produção de elevadas quantidades de dióxido sulfúrico e outros gases libertados para a atmosfera. Contudo, apenas algumas teorias foram consideradas com maior grau de seriedade, devido ao vasto número de evidências encontradas para as sustentar, e que apontam para a altura em que se deu a extinção do KPG. Foram estas: a teoria do vulcanismo e a teoria do asteroide. A teoria do vulcanismo foi primeiramente proposta por um geólogo americano, David Jablonski. Jablonski sugeriu que os basaltos de Deccan, uma grande província ígnea localizada no Planalto de Deccan, no centro-oeste da Índia, constituem uma região onde se registou uma atividade vulcânica massiva. Estes basaltos foram formados por uma série de erupções que ocorreram por volta do tempo em que sucedeu a extinção. A existência desta estrutura tornou-se a prova principal que sustém esta teoria, mas outras evidências também foram descobertas, tais como o registro de alterações químicas na atmosfera e no oceano, que foram datadas por volta do tempo da extinção, o que se torna consistente com a libertação de gases e cinzas para a atmosfera, devido às erupções vulcânicas que ocorreram.
Outros pontos que suportam esta teoria foram os registros na fauna e flora daquela altura, que podem ter sucedido devido a estas novas alterações químicas no clima global do planeta. Mas a teoria que se crê ser a mais correta nos dias de hoje e mais próxima da realidade é a teoria do asteroide, também conhecida como teoria do impacto. Atualmente, crê-se que a tão famosa extinção dos dinossauros foi causada pelo impacto de um meteoro ou cometa gigante que conduziu a uma devastação em larga escala da superfície do planeta e à libertação de pós e destroços de rochas para a atmosfera. Tal poluição envolveu a Terra em meses e meses de escuridão, sem existir nem um raio de sol capaz de penetrar esta densa nuvem de pó. Com isto, todos os processos fotossintéticos cessaram, o que resultou na morte de várias plantas e numa quebra das cadeias alimentares. Além disso, crê-se que este asteroide ou cometa continha materiais tóxicos, tais como enxofre, que terá sido libertado para a atmosfera e, consequentemente, terá provocado ainda mais danos ao ambiente. Esta teoria foi proposta em 1980 por Walter Alvarez, um geólogo da Universidade da Califórnia, juntamente com Luís Álvares, seu pai, um físico vencedor de um prémio Nobel em 1988. As evidências que Walter e a sua equipa encontraram partiram do estudo que estava a ser levado pelo pai e filho sobre as camadas de rochas sedimentares em Gubbio, Itália. Durante este estudo, o par fez uma descoberta surpreendente. Notaram uma fina camada de barro que separava as camadas de rochas sedimentares do período Cretáceo das camadas de rochas do período Terciário. Esta camada, mais tarde conhecida como a fronteira KPG ou KT, foi encontrada praticamente em todo o mundo e era caracterizada por níveis elevados de irídio. O irídio é um elemento considerado raro na Terra, porém é muito mais comum em meteoros e asteroides. Foi a partir desta suposição que a família de cientistas propôs que as elevadas concentrações de irídio nesta camada poderiam ser explicadas pelo impacto de um meteoro ou cometa que atingiu o planeta Terra. Este impacto levaria então à nuvem de pó que envolveria a Terra e, finalmente, à interrupção das cadeias alimentares que provocariam a extinção em massa das espécies. Inicialmente, esta teoria foi recebida com muito ceticismo, uma vez que era uma proposta radical em comparação com aquelas que já se conheciam na altura. No entanto, mais tarde, foram descobertas outras evidências que a suportavam. Por exemplo, a descoberta da cratera Chicxulub em 1990, que se veio a tornar numa das principais provas desta hipótese. A cratera Chicxulub é uma larga cratera que foi encontrada na península do Yucatán, no México. O seu nome foi dado por estar perto da localidade de Chicxulub e apresenta uma área de aproximadamente 25.450 km², com um diâmetro de 180 km e profundidade de 20 km. Atualmente encontra-se enterrada sob uma camada de sedimentos e por isso já não é visível à superfície, mas a sua presença foi detectada através de estudos geológicos e geofísicos. Pensa-se que o impacto que criou esta cratera libertou uma quantidade de energia semelhante à energia de 1.000 milhões de bombas atómicas. O que nos leva à próxima evidência que assegura esta teoria. Tal impacto causaria certamente tsunamis, e a presença de depósitos de tsunamis foi assinalada nas formações de rochas encontradas por todo o mundo, que datam por volta da altura em que se deu a extinção em massa. Neste seguimento, deparamos com a última prova apresentada, a detecção da presença de quartzo de impacto nestas formações. Um tipo de quartzo cuja estrutura microscópica é diferente da do quartzo normal, uma vez que é um tipo de quartzo que foi sujeito a altas pressões e temperaturas, que poderiam ter sido causadas por um impacto como este. Assim, com um vasto leque de evidências, a teoria do impacto é a teoria que atualmente é maioritariamente aceita pela comunidade científica. Contudo, é importante notar que estas teorias continuam a ser tema de uma pesquisa e estudo contínuo sobre o que pode ter provocado a extinção do KPG. E inúmeros cientistas ainda hoje procuram saber as causas que conduziram a este evento, de modo a providenciarem um melhor conhecimento deste momento impactante e significativo na história do nosso planeta Terra.